como vocês estão? Então hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o Caninos Brancos, do Jack London. Esse livro aqui ele foi lançado em 1906. Eu acredito que grande parte da experiência que o Jack London teve, né, vivendo lá no Alasca, vivendo meio que na vida selvagem, o inspirou a escrever não apenas alguns contos, né, que ele já tinham lançado anteriormente, mas isso teve grande influência nesse livro aqui. Aqui nesse livro a gente vai acompanhar a história de um lobo, né, bem parecido com o Flush da Virginia Woolf, onde a gente tem a visão de um cachorrinho que é sequestrado. A gente vai ter a visão desse lobo aqui também, no Caninos Brancos. Na verdade, a visão dele é um pouco mais pra frente. Antes disso, a gente observa a visão da sua mãe, uma loba chamada Kish, né, dando esse nome pra ela. A gente vai acompanhando um pouquinho da vida dela aí na natureza selvagem. E mais pra frente, né, ela tem um filhotinho e ela é capturada, né, por alguns índios, né, ali no Alasca. Quando ela é capturada, ela é separada do seu filhotinho, então ele passa a viver sozinho. Ele durante grande parte do livro, né, ele é muito maltratado pelos seus donos. Quem não gosta de ler ou ver maltratos de animais, eu sugeriria não ler esse livro, porque tem cenas aí bem pesadas de espancamentos e tudo mais. Então é uma história bem pesada em certo nível, mas eu acredito que isso é um detalhe muito importante para a trama, porque a gente vai observando aí o desenvolvimento desse lobo. A gente meio que vai acompanhando a vida inteira dele, basicamente. Quase, eu diria que quase um romance de formação de um lobo. Quando a gente chega ali no finalzinho, a gente até entende, né, o que aconteceu com ele, por que aconteceu, porque a vida é selvagem, né? A gente não tem controle sobre como esses animais selvagens eles lidam com humanos ou como eles são tratados. É uma coisa triste, mas é uma realidade, né? Acredito que não há muito o que fazer. O que a gente pode fazer é não perpetuar, né, esses atos de crueldade com animais. Isso ocorre no livro também, né? O Caninos Brancos, que é o lobinho, quando ele se torna adulto, ele é adotado por um índio, que é o Castor Cinzento, se eu não me engano. No começo, assim, ele é um pouco maltratado pelo Castor Cinzento, mas o Caninos Brancos, ele começa a entender que o Castor Cinzento, ele é meio que um deus, né? Ele é um deus humano e ele está à mercê desse deus, então ele tem duas opções. Ou ele continua sendo um lobo selvagem, atacando, enfim, e recebendo surras terríveis, ou ele se submete, né, aos mandos e desmandos do Castor Cinzento, tem uma vida até que tranquila. E é meio que isso que acontece mais pra frente, quando ele passa a obedecer o seu dono, né, bem como o dono quer que ele morda, ou se ele quer que ele treine para ser um caçador e tudo mais, ele vai percebendo que ele vai ganhando o afeto do seu dono, e ele vai ganhando comida também. Como a sua mãe, né, a sua mãe Kishi, ela caçava bastante, chega um período ali que não tem muita caça, não tem muito o que fazer. Então, ou esses lobos, eles morrem, né, ou a mãe é, sei lá, obrigada a comer a própria cria para ter o que comer, ou o próprio lobo vai comer seus irmãos ali, filhotes, que é algo que acontece aqui no livro também. Então, quando ele passa a se submeter aí aos mandos e desmandos e a certo afeto do Castor Cinzento, ele recebe bastante comida. E como o mundo não é um mar de flores, né, esse não é o único dono que ele tem. Mais pra frente, esse lobinho, ele vai ter um dono chamado Bello Smith. É um cara muito pior do Castor Cinzento, muito pior mesmo. Ele tira todo o sentimento bom que existe no lobo. O Caninos Brancos, a certa parte do livro, depois de receber muita pancada, muita surra, ele se torna um bicho quase que indomável. Ele se torna um demônio, assim, de tão bravo que ele é. Ele se torna um cão de briga, ele não gosta de outros cachorros, ele maltrata outros cachorros, ele maltrata outros seres humanos, e ele não dá o braço a torcer, né? Ele se torna tão indomável quanto o seu dono, né? O Bello Smith. É muito interessante a gente acompanhar essa, esse essa vida desse lobinho, porque o Jack ele faz aqui nesse livro uma coisa muito legal, que é a antropomorfização, né, do Caninos Brancos, ou seja, ele trata o lobo como se fosse um humano. Ele insere nossos sentimentos humanos dentro dessa história, coisa que a gente não tem como saber se isso é real ou não, né? A gente não pode dizer se um lobo sente ou não, mas a gente sabe que cachorros sentem. Cachorrinhos, eles se apegam aos seus humanos, né? A gente se apega a eles, eles sentem, eles brincam, dão risada e tudo mais. Então a gente sabe disso. Isso meio que funciona aqui também, porque o Caninos Brancos, ele é meio lobo e meio
cachorro. Então ele é meio que uma cruza aí de duas espécies, então fica muito mais fácil domesticá-lo e fazer ele ter sentimentos que você só veria num cachorro, por exemplo. Principalmente na questão de sentimentos com seus donos, seja de raiva, ódio, medo, ou seja, de carinho, afeto e amor. Então a gente vai ver tudo isso aqui no livro. Ainda quando ele morava com um castor cinzento, aqui ó, tem uma passagem muito interessante. O código de conduta que aprendeu consistia em obedecer aos fortes e oprimir os fracos. Castor Cinzento era um deus e era forte. Então, Caninos Brancos obedecia às suas ordens. Já um cachorro mais novo ou menor do que Caninos Brancos era fraco e, portanto, um animal a ser destruído. O desenvolvimento de Caninos Brancos se deu na direção do poder e da força. A fim de enfrentar o perigo constante de ser ferido e até mesmo aniquilado, acabou desenvolvendo excessivamente suas habilidades predatórias e defensivas. Os movimentos se tornaram mais ágeis e suas patas mais velozes que os dos outros cães. Ele se tornou mais astuto, mais implacável, mais flexível, mais esguio, com músculos e tendões que pareciam de aço. Mais resistente, mais cruel, mais feroz e mais inteligente. Precisou se tornar todas essas coisas ou não teria conseguido se defender nem sobreviver naquele ambiente hostil. Apesar dele viver aí com um castor cinzento que era um dono bom, entre aspas, ele precisava equilibrar a questão de ser um animal feroz, selvagem, onde ele ser um pouco domesticado. Ele não podia dar o braço a torcer, ele não podia se submeter completamente, porque senão ele ia ser aniquilado, né? Existe essa questão na natureza. Você não pode dar o braço a torcer para tudo, senão você esquece, você vai ser aniquilado de uma forma ou de outra. Quando ele está com o seu outro dono, né, que aqui o autor intitula o Deus Louco, o Deus, o Castor Cinzento era o Deus que punia, mas era pouco justo, um Deus novo. Aí aqui a gente tem um Deus louco, que é o Bello Smith. É uma passagem muito interessante aqui, ó. As criaturas mais simples entendem o bem e o mal de um jeito simples. O bem é tudo aquilo que traz alívio, satisfação e o fim da dor. Portanto, o bem é desejado. O mal é tudo que desconforta, ameaça e machuca, e é odiado por isso. Bello Smith provocava uma sensação ruim em Caninos Brancos. Do corpo deformado e da mente deturpada daquele homem brotavam de formas ocultas, como vapores subindo de pântanos infectos, emanações do seu interior doentio. Você percebe que o Caninos Brancos, ele sabia que o seu dono, ele era louco, ele era doidão, ele sentia isso. Ele sentia isso dos seus donos. Isso é muito interessante. E realmente isso é uma coisa que acontece com cachorros, animais. Eles sentem quando a gente é ruim ou é bom. Eles começam a latir, né, fazer a ladrar e tudo mais, o pelo eriçado. E o Caninos Brancos, ele experiencia tudo isso aqui no livro. Isso é muito legal de se acompanhar. Mais pra frente do livro, existe uma parte aí onde o Caninos Brancos ele vai ser resgatado desse Bello Smith e ele vai ser domesticado. Mas ele era um lobo tão indomável, tão bravo, tão feroz, ele não confiava mais em seres humanos. Ele não conseguia ver um ser humano se aproximando, passar a mão na cabeça dele e deixar por isso mesmo. Ele não submetia mais. E ele deixou a sua parte pior aí bem na tona, e ele falou, não vou me submeter, se tentar passar a mão em mim, vou morder, e ele fez isso com o seu novo dono, que se chama Scott, acho que é William Scott. Quando esse moço, né, esse Scott, ele salva o Caninos Brancos do Bello Smith, tenta domesticar o lobo, ele tenta, né, dizer, não, eu vou dar uma chance para esse lobo aí, eu vou tentar domesticar ele, porque ele sabe que o Caninos Brancos, de alguma forma, ele é parte cachorro, então ele quer domesticar esse lobo aí. Ó, uma parte muito importante aqui que o Caninos Brancos ele experienciou durante a sua parte de domesticação. A princípio ressabiado e hostil, com o tempo, Caninos Brancos aprendeu a gostar desses carinhos. Uma coisa, porém, ele nunca superou: o impulso de grunhir. Grunhia sempre, desde o instante em que os afagos começavam até o momento em que paravam. Mas era um grunhido que tinha um tom diferente, novo. Um estranho não perceberia esse tom, interpretaria o grunhido de Caninos Brancos como uma demonstração de selvageria primordial, perturbadora e enervante, capaz de gelar o sangue de qualquer um. As pregas vocais de Caninos Brancos tinham se tornado ásperas depois de tantos anos produzindo sons ferozes. Desde a primeira grunhidela de raiva que dera quando filhote, ainda na sua toca, ele não conseguia suavizar os sons que elas produziam, agora para expressar o carinho que sentia. No entanto, o ouvido e a sensibilidade de William Scott eram aguçados o bastante para captar aquele novo tom praticamente afogado em ferocidade.
o tom que era um levíssimo murmúrio de contentamento e que ninguém além de Scott conseguiria ouvir. Então, aí, como eu falei, o dono, ele tenta domesticar, ele sabe que o lobo, ele é em parte cachorro, e ele sabe que uma hora ele vai ceder, então ele vai aos poucos, vai afagando, ele coloca sua mão em risco, ele recebe algumas mordidas na mão, ele fica bem estrupiado em determinados momentos, mas ele sabe que o cachorro uma hora vai ceder, e é isso que acaba acontecendo, né? O Caninos Brancos, ele deixa de ser um cão feroz, indomável, e ele se torna um pouco mais carinhoso com seu dono. Ainda, né, desconfiado, mas ele se torna um cachorro bem mais tranquilo de se lidar do que ele era antes, né, quando ele estava com o Belo Smith. Agora, o Scott, ele consegue perceber que o grunhido, né, o som que o lobo faz, não é mais aquele som anterior de tipo, eu vou te devorar a qualquer momento. Não, agora é um som tranquilo, né, mais leve, tipo, ó, eu confio em você, eu ainda tenho essa ferocidade em mim, mas eu confio em você o suficiente para me entregar um pouquinho, né, para deixar de ser tão feroz. Eu acho isso muito bonito. É uma das melhores partes do livro aqui para mim, essa reta final, onde o Caninos Brancos é domesticado. É uma parte muito bonita. Aqui, ó, quando ele está mais domesticado e ele já tá meio que é um cachorrinho da família, e o próprio cachorro ele começa a ruminar pensamentos. Tá aí a antropomorfização que eu comentei mais cedo. Aqui, ó. Gostar tinha sido substituído por amar, e o amor era a chumbada atirada nas profundezas de caninos brancos que jamais haviam sido atingidas pelo gostar. Como reação, das suas profundezas havia surgido aquela coisa nova. O amor, aquilo que lhe era dado, ele retribuía. Aquele homem era um deus de fato, o Weddell Scott. Um deus amoroso, caloroso e radiante, em cuja luz a natureza de caninos brancos se expandia como uma flor à luz do sol. Caninos brancos, no entanto, não era de demonstrar seus sentimentos. Já estava velho e rígido demais para aprender a se expressar de maneiras novas. Era austero em excesso e estava fincado com muita força no seu próprio isolamento. Cultivara durante muito tempo circunspecção, altivez, a sotonidade. Jamais latira na vida e agora não tinha capacidade para aprender a dar um latido de boas-vindas quando seu Deus se aproximava. Nunca ficava no meio do caminho do Deus. Nunca era extravagante nem bobalhão a manifestar o seu amor. Então, ele passou muitos períodos aí onde ele era tratado como um animal selvagem, ele se tornou selvagem, ele não conseguia expressar os seus sentimentos de forma um tanto quanto tranquila, assim como a maioria dos cachorros conseguem, né? Mas ele sentia isso e ele queria expressar, mas ele se sentia preso, eu diria, né, aos moldes que ele foi tratado durante a vida. Então isso é muito interessante se acompanhar no crescimento desse lobo aqui também. Então é isso, para um primeiro contato aqui com o Jack London, eu gostei bastante dessa história. Eu achei uma história muito bonita de se acompanhar. Acho que pessoas, né, que têm animais de estimação, eu acho que elas vão se identificar ainda mais com essa questão de colocar sentimentos no seu animal, apesar de não ser um humano. Uma história muito bonita, uma história muito interessante, gente, como esse lobinho foi se tornando adulto, como ele era selvagem, como ele foi domesticado. O final também é muito bonito, ele tem uma vida tranquila, né, depois que ele fica com o seu dono, porque ele é muito apegado nesse dono, esse deus amoroso. É uma história muito bonita. Eu não sei se vocês já leram o Flush, da Virginia Woolf, é nos mesmos moldes aqui desse livro. É uma história, né, que você vai acompanhando, assim, e você vai segurando aquele cachorrinho no colo, assim como você segura esse lobinho no colo, você quer que ele fique bem, sabe? É o mesmo sentimento. E assim, o final, eu achei um final muito bonito. Eu achei, o Jack London, ele escreveu aqui um final totalmente digno, né, de um cachorro, mesmo que ele não sendo um cachorro. Então eu deixo minha sugestão para vocês, se vocês não leram, né, ainda nada do Jack London. É um livro muito interessante. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deem sugestões do que eu deva ler ou algo do tipo, comentários, enfim, fiquem à vontade. E eu vejo vocês no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau.